Sabe quem tá me esperando já? Dr. André Weinert. Bem-vindo, querido. Boa tarde. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado. E hoje o assunto é muito interessante porque eu soube que deu uma repercussão bem legal, que muita gente escreveu, te ligou, te mandou perguntas a respeito dos fitoterápicos. E eu vou contar para vocês uma coisa, o Dr. André estuda isso, então assim, não são todos os profissionais da área, nutrólogos, clínicos, que tenham conhecimento de fitoterápicos. Existem muitos livros, né? Eu sei que você está estudando, está fazendo cursos, muita coisa ligada a isso. Exatamente. E é um mundo totalmente diferente, né? É um mundo novo, não é novo, mas para mim é um mundo um pouco mais novo, né? Que a gente vem de uma medicina um pouco mais tradicional. E eu acho que é uma ferramenta que a gente pode utilizar de várias maneiras. Que a gente já falou de emagrecimento, nós vamos falar hoje de músculo. E não só de músculo, vai ver que muitos deles estão ligados a outras coisas, ao dia a dia. A gente pode usar o mesmo fitoterápico com várias funções. Ele não tem uma função específica muitas vezes. E isso é muito legal, né? E claro, né, Carol, tudo que a gente fala aqui com moderação, com propriedade e uma vida saudável. Então, não adianta você querer tomar fitoterápico e achar que ele vai resolver sua vida, que nem nós vamos falar hoje de massa magra. Nós jamais vamos falar aqui... Que é para parar de comer proteína e ficar tomando só fitoterápico. Exatamente. Não é isso. E também não é assim, que o fitoterápico você vai tomar e você vai crescer, vai ficar, que nem diz na gíria, ficar bolado, grande... Não. E fitoterápico, isso aqui nós vamos falar hoje, deixar bem claro, isso aqui não tem nada a ver com anabolizantes, esteroides anabolizantes, são outras coisas, esteroides anabolizantes. São naturais, né, todos eles. Todos de plantas, são todos componentes naturais que ajudam, né? Então, até muito mais do que para fazer com que você ganhe muita massa magra, mas para você conseguir manter, para você melhorar a qualidade da sua musculatura. A gente pode chamar esses fitoterápicos, até aqui a gente colocou uma foto super bonita, porque a gente, esse negócio do músculo, tem músculo, tudo é músculo, né? Todo lugar tem músculo, que a gente não se dá conta. Mas a gente poderia chamar hoje esses fitoterápicos de nutracêuticos, que é como a gente encontra no mercado? A gente pode, mais ou menos os nutracêuticos são alimentos que têm uma função farmacológica, né? Na verdade, os fitoterápicos eles já são derivados de algumas plantas. Entendi, não só alimentos podem vir de plantas, essa é a diferença. Isso. Tá, eu queria te perguntar, porque no mercado você vai lá, às vezes você vai até numa farmácia, vê o produto pronto, fala um nutracêutico, será que é a mesma coisa que fitoterápico? Então não é. A gente tem que distinguir um pouquinho as coisas. Tem alguns alimentos que têm uma função farmacológica e os fitoterápicos, eles são derivados de algumas plantas, de produtos naturais, que têm a função também, cada um com a sua função farmacológica, a sua função metabólica. Fechou. Tá. Vamos para a primeira, então? Então, gente, por isso que eu posso perguntar para a gente entender tudo. Primeiro, então... Tríbulos terrestres, o tríbulos terrestres já apareceu algumas vezes. Famosíssimo, né? Famosíssimo, que bom, porque é até fácil de encontrar quando a gente precisa fazer o chá e tudo mais. Para que serve? Olha, o tríbulos ele é utilizado, dentre várias coisas, para muita gente procura, inclusive procura no consultório e fala, estou tomando tríbulos, né? Porque enquanto você encontra o tríbulos, você consegue encontrar até em farmácia algumas medicações já prontas, tanto homens quanto mulheres, surgem muitas dúvidas. Tudo isso que a gente vai falar, inclusive do tríbulos, são trabalhos, tem muito trabalho saindo hoje, tem muita coisa conflitante nesse meio. Como que é o mecanismo, principalmente em relação ao mecanismo de ação e a eficácia desses fitoterápicos no nosso dia a dia. Perfeito. O tríbulos, que é o mais conhecido, que é o mais famoso, que homens e mulheres adoram tomar, porque acham que vão ganhar muita massa magra, que vão ficar muito fortes. Na verdade, ele é uma planta que é utilizada há muito tempo, utilizada em larga escala. E um dos mecanismos de ação, né, a gente vai falar de alguns mecanismos de ação que esses fitoterápicos têm no nosso organismo, são diferentes mecanismos de ações que podem atingir diretamente o ganho de massa magra ou até indiretamente. Ele pode ter uma ação diretamente hormonal, ele pode ter uma ação no metabolismo de glicose. Então tem várias Não vertentes. É só agindo diretamente no músculo que ele vai ajudar. Se ele agir numa ação hormonal, que também faz parte dessa metabolização, ele também pode ajudar. Exatamente, como o tríbulos, por exemplo. E o tríbulos participa de qual parte? O tríbulos, alguns dos mecanismos de ações que estão sendo estudados hoje, um deles, que dizem que pode ser um dos principais, ele tem uma ação que ele aumenta a concentração de óxido nítrico. Tá. Aí nós vamos começar a derivar, começar a sair um pouco do assunto, mas o óxido nítrico, ele faz uma vasodilatação. Tá. Então, o nosso músculo, ele tem vários vasos, vasos sanguíneos que servem
como fonte de troca de oxigênio para alimentar o nosso músculo. Tá. E o óxido nítrico, que o tribulus aumenta essa concentração de óxido nítrico, faz com que esse vaso ele aumente o calibre. Então, é como se fosse mais sangue para esse Exatamente. músculo. A gente aumenta, vamos alimentar mais esse músculo, entre aspas. Entendi. Com esse aumento, com essa vasodilatação, teoricamente a gente tem um ganho, um aumento dessa massa magra. Tá. Dentre outros também, o óxido nítrico, Que legal esse aumento isso. desse óxido nítrico pode ser utilizado inclusive para pacientes com hipertensão. Então, ajuda a diminuir a pressão arterial, então tem controle da parte cardiovascular, tem um controle muito bom. Você vê que a gente não fala só de massa magra. Entendi. Tá? Ele age então para melhorar a ação do ácido nítrico. Óxido nítrico. Ele aumenta a concentração. Então, o óxido nítrico, ele vai fazer uma vasodilatação, né? Então ele aumenta a circulação dentro desse músculo e faz com que você, entre aspas, né, falando de uma maneira um pouco mais simplista, ele alimente um pouco mais esse músculo e assim a gente consiga ter um ganho de massa magra. Digamos que ele enrijece, ele fica maior. Isso, ele oxigena fica mais nutrido, mais. né? Ele oxigena mais, faz mais trocas. Que legal, doutor André. Então, olha que você bacana. consegue ter... O tribulus pode funcionar por esse lado, ter essa ação muscular direta. Certo. Né? Como a gente também falou, pode ter ações diferentes. Tem trabalhos que mostram que ele vai agir aumentando o LH. O que é o LH? LH é o hormônio luteinizante. Tá? Ele é um hormônio que ele vai agir no homem no testículo, então vai aumentar a produção de testosterona, ele vai agir na espermatogênese do homem e na mulher vai agir na ovulação. Então, para quem quer engravidar, acho que é bom. Você pode utilizar para já liga uma coisa na outra. Isso que eu tô falando, já começa a utilizar em muitas coisas. Pode ser bom, então, para quem está tentando engravidar, para aumentar a produção? A gente tem, se estiver tentando engravidar, não tome o tribulus só para ter essa melhora para conseguir engravidar. Vamos fazer todo um acompanhamento médico, se tiver indicação, a gente pode utilizar muita coisa, inclusive o tribulus. Então você vê que está tudo muito ligado. Por que está muito ligado, Carol? Porque sempre que a gente fala de ganho de massa, a gente sempre vai falar um pouco de hormônio. Entendi, não pode estar sozinho, né? Não, porque o hormônio é base de praticamente tudo, né, que a gente tem no nosso metabolismo, inclusive na nossa manutenção, ganho de massa magra, perda de massa magra, está muito ligado ao hormônio, principalmente hormônio sexual. O hormônio sexual não está ligado só à massa, está ligado a libido, está ligado à melhora da qualidade de vida, você está mais disposto. Dormir bem, não é? A gente já falou em outras pautas a relação do sono. Então vamos colocar uma pergunta do público? Claro. O diretor falou que essa é ótima, muita calma nessa hora. O que é do Fabrício? A Laira novinho, Fabrício, um beijo pra você. Olha, passei 8 meses na academia e nem ganhei e nem perdi massa muscular. Seria o caso de tomar fitoterápicos? Beijos, Carol? Ainda bem. E aí? Não, como assim ainda bem? Foi só 8 meses? Ah, entendi. Muito pouco. 8 meses é muito pouco. Ainda é pouco. Para você ter uma resposta, a não ser que você utilize outros meios, né? Então você vai fazer uso de anabolizantes, alguma coisa que não é legal. Que a gente sabe que não é legal, já falamos aqui. Para você ter realmente uma resposta, para você começar a ter uma resposta boa, um ganho de massa, o ganho de massa tem que ser uma coisa lenta, tem que ser uma coisa gradual, tem que ser uma coisa natural, não tenha pressa. Para você subir um prédio, você não consegue subir um prédio em 2 semanas. É verdade. Então o seu corpo, ele vai responder de acordo com aquilo que você oferece para ele, então tem que ter calma. Então 8 meses ainda não vai ganhar muita coisa. Gente, é verdade. Agora você está falando, quando a gente começa a se tocar, estou tentando ganhar massa há muito tempo. Agora eu consigo, sei lá, 400 gramas. Uau, uau. É difícil. Feliz da vida, mas é muito difícil. E tem que fazer o acompanhamento, fazer atividade física bem legal. Exatamente. Agora, o fitoterápico pode ajudar. Pode ajudar. Não agora sim, ele vai ajudar, mas ele tem que ter primeiro a base bem formada. Então, aquilo que a gente já sempre falou, alimentação, treinamento, descanso, tem que estar tudo certinho. Para depois o fitoterápico entrar como um adjuvante, uma ajuda para ele poder ganhar, manter. O interessante seria ver o quanto ele precisa ganhar, se ele precisa perder alguma coisa de gordura. Então, precisa fazer uma avaliação global. Agora, 8 meses de academia, não ter ganhado muita massa magra, é normal. É normal, então ele tem que ficar tranquilo. Vai tranquilo. Que bom que não perdeu, porque perder também quando começa a emagrecer é fácil perder massa magra, e é péssimo, né? Sim, e quando você começa, quando a gente faz o programa de perda de peso, muitas vezes a gente perde massa magra junto também, que a gente deixa de consumir o alimento. Que é mais difícil, né? Sim, agora espera pelo menos um ano e pouquinho para a gente começar a ter uma resposta legal. Fabrício, daqui a pouco você escreve pra gente de novo. Vamos lá, vamos para a próxima.
Rhodiola. Rhodiola rósea. O que é isso? Nunca ouvi falar nesse negócio. Rhodiola rósea. Rhodiola rósea, ela é uma planta da região da Sibéria, da região dos soviéticos, utilizam desde a década de 50, Carol. Nossa! Sim. Sério? Para que serve? A rhodiola rósea dentre outros mecanismos... Parece gengibre, sei lá. Ela é uma planta que é meio dourada, né? Ele vai agir numa molécula nossa que a gente chama de ATP, que é a adenosina trifosfato. Essa molécula, ela é o principal combustível nosso, energia que a gente produz. A gente até conversou, né, se a gente pegar dentro da célula, da mitocôndria da célula, que vai formar energia, aquele ATP ele entra para formar energia, para nos dar essa energia para a gente no nosso dia a dia. Ela vai agir bem ali. Né? Ela vai estimular essa produção, a estimular uma outra célula com o nome mais difícil, que chama AMP cíclico, né? Que essa molécula ela vai fazer com que hormônios e outras substâncias ela tenham uma ação muito melhor no nosso organismo. Então, ela potencializa, ela seria uma ajuda ergogênica, então ela ajuda nessa parte. Entendi. Outra parte que ela ajuda, você vê que a gente já está pegando vários pontos. Olha que interessante. Né? Agora, para consumir da mesma forma, ou em comprimido, ou chá. Pode chá, mas é melhor a cápsula. A cápsula é melhor. Você acha vai muito numa fácil. Concentração mais legal, né? Isso. O que a rhodiola faz também, que é muito legal para quem treina há já um bom tempo, eu tenho uma experiência muito boa com a rhodiola, ela melhora a concentração, ela diminui as lesões musculares, ela ajuda no ganho de força, então ela te dá uma condição melhor para você, para quem faz um treinamento legal, para quem faz um treinamento legal. Então ela melhora a sua condição, melhora a qualidade do treinamento e isso indiretamente também vai fazer com que você tenha um ganho de massa magra. Então você tem uma ação direta, né, agindo na parte celular, né, na mitocôndria da célula, nessa formação dessa molécula de energia. E também sentindo ali aquela... Isso, vai melhorar a sua concentração na hora de você fazer atividade física, melhora a fadiga após atividade física, ela vai melhorar a qualidade, diminuir o risco de lesões musculares pós atividade física. Isso é ótimo. Porque sempre que a gente lesiona, sempre que a gente exagera, faz uma lesão muscular, a gente sabe que é difícil, que diminui o ritmo de treinamento. E aí a gente acaba não indo, não consegue fazer direito. Tudo que e mesmo ganhou. que faça, tem uma diminuição da amplitude do movimento do exercício que você vai fazer, você está machucado, você está lesionado, então você não tem a mesma qualidade. E a rhodiola consegue melhorar, segurar. Então, para você ter uma ideia, da década de 50, né, que os russos já usavam, né, a gente sempre tem essa ideia de que os soviéticos, né, são aqueles grandões e que sempre ganhavam, faziam tudo. Não era só pelo uso da rhodiola, mas eles sempre fizeram um uso constante desse fitoterápico há praticamente 60 anos. Olha, que legal! E deve melhorar a imunidade também, porque quando age assim... Ajuda. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer que eu acho importante. Deixa eu colocar do público primeiro, né, diretor? Vamos colocar mais uma perguntinha, mas eu tenho uma pergunta importante. Vamos lá, é da Tainara. Tainara, beijo para você. Tem que ter receita médica para comprar esses fitoterápicos? Então, precisa de receita, né? Essa parte receita médica é algo muito importante. Não, na verdade, você consegue comprar sem receita médica, tá? Inclusive, nutricionistas podem prescrever fitoterápicos. Claro que podem. Então, então, não estamos falando de medicamentos, então nutricionistas... Sim, pode, tem muita nutricionista... Não são só médicos, nutricionistas também. Sim. Muito legal essa informação, então. O nutricionista pode prescrever fitoterápicos, né? A maioria deles pode, e você também encontra e você consegue comprar sem receita médica ou sem receita da nutricionista. Não é recomendado, porque que nem a gente está falando, tem alguns que têm ações importantes, tem alguns que têm ações do sistema nervoso central, tem ação direta, mexe com a parte hormonal, né? Mas, e até para você ter uma resposta muito boa daquilo que você quer, porque muitas vezes é o que você vai se espelhar no que eu estou falando aqui, o que você leu em algum site, o que você leu em alguma revista, e você acha que aquilo serve para você, e pode não ser exatamente aquilo que você está precisando, você pode... está jogando dinheiro fora ou gastando um pouco que deveria não utilizar, você poderia ter coisas melhores para poder utilizar. Tem que conversar com o profissional para saber isso, para saber a quantidade que você vai consumir. Porque, tudo bem, encontrei lá, comprei, mas e agora, o que eu faço com isso? Tomo 3, tomo 2, tomo 1, faço chá quantas vezes por dia, que horas? Exatamente. Então precisa da orientação do médico ou da nutricionista, mas é possível comprar sem receita? Pode comprar, muito comprar sem receita, sim. Agora me explica essa história de aminoácido. Como é que a gente vai saber se vale mais a pena a gente ter uma cápsula de aminoácidos ou, vou pegar a vermelhinha aqui, uma cápsula de
fitoterápicos. Você pode utilizar, inclusive, as duas, né? Na mesma cápsula? Na verdade, assim, fitoterápico, a gente está falando de algumas plantas, alguns princípios ativos naturais, né? Tá. Que a gente vai utilizar para determinadas funções. Aminoácidos, eles são aquelas substâncias, aquelas moléculas que são formadoras de proteínas. Certo. Que muitas vezes a gente produz, nosso próprio organismo produz, ou que nosso organismo não produz, então a gente tem que consumir de algum alimento. Entendi. Tá? Então, o mais famoso, um dos aminoácidos mais famosos que a gente, inclusive, compra em qualquer loja de suplemento é a glutamina, por exemplo. Tá? Então, a glutamina não tem nada a ver com fitoterápico, ela é um aminoácido. E a prescrição de aminoácidos ela tem que estar indicada se você tiver alguma deficiência de algum certo aminoácido, se você tiver necessidade específica para algum aminoácido ou um pool de aminoácidos. Porque se você não tiver precisando e você começar a tomar aminoácidos, também não vai dar certo. Você vai utilizar sem... qualquer coisa que você for utilizar sem ter indicação, a chance de você não ter benefício daquela substância é gigantesca. Então, entendi. Malefícios podem vir a médio e longo prazo, se utilizar em larga escala. Tudo na vida também você tem que ter muito cuidado com o que você vai utilizar. Mas indicação de utilizar aminoácido pós-atividade física, ou na pré-atividade física, ou durante, ou fazer lanches, você pode ter, mas é uma coisa totalmente diferente de fitoterapia. Então, quem vai dizer o que é melhor para você é o médico ou a nutricionista que vai te dar a orientação. Então, de repente, você fala assim, nossa, eu vi lá uma fórmula, isso aqui não é fitoterápico, isso aqui é aminoácido. Legal, você já sabe, aminoácido é uma coisa, fitoterápico é outra. Porém, é o médico, quem cuida de você, quem conhece seus exames, quem te conhece, quem te acompanha, é que vai saber o que é melhor. Claro. Ou fitoterápicos, ou aminoácidos, ou nutracêuticos. Sempre que tem indicação, fica muito mais fácil, muito melhor, você tem uma resposta muito melhor daquilo que você vai utilizar. Utilizar por utilizar... Não vale a pena. Vamos para mais uma? A última, diretor. A última. Voando. Como é que é isso aqui? A Yuga Turquestânica. A Yuga Turquestânica. Nunca vi esta na minha vida. O que faz essa a Yuga Turquestânica? Essa é um pouquinho mais nova e tá a utilização dela é um pouquinho mais restrita, porque ela tem uma ação muito análoga da testosterona. Tá. Né? Então ela potencializa muito no pós-treino, pessoas que treinam, ela potencializa demais, ela repõe, vamos dizer que repõe, entre aspas, essa testosterona que a gente acaba utilizando. Então, a testosterona ajuda na produção natural dessa testosterona. Vamos dizer que ela repõe essa testo de uma maneira um pouco mais natural, mas ela é um pouco mais restrita, né? Não é muito utilizada ainda, não é todo mundo que utiliza. Geralmente quem utiliza, quem faz um treino mais pesado, geralmente os homens utilizam mais que as mulheres. Tá? Das mulheres, a gente sempre tem que fazer uma avaliação pré em relação à parte hormonal da mulher, a relação se ela está grávida, se ela não está grávida, se ela está amamentando, se ela usa anticoncepcional, se ela não usa. Porque alguns deles vão agir também. Mulher tem testosterona também, tá? Testosterona não é um hormônio que só o homem produz. A gente também. Mulher também. E na mulher também, importantíssimo. Sim, como no homem... Quando está muito baixo ou muito alto, até queda de cabelo, né? Sim, tem que tomar muito cuidado. Como da voz grossa, como da hiperestirotismo, que é pelos, espinhas, então toma muito cuidado. Tá. Como o homem também produz hormônio feminino, então é uma questão só do equilíbrio, né? Então a mulher também tem produção de testosterona e precisa ter, porque a produção de testosterona na mulher está muito ligada, por exemplo, à libido da mulher. Quer dizer. Muito ligada. Aliás, isso é uma dica importante até para os meninos. Às vezes os meninos estão lá animados, né, Braguinha? Tá animado? Saulinho tá animado. Beijo pra Juju. Que é uma beleza, recém-casada. Ele é Juju, uma beleza. Tá animado. Aí a mulher não tá tão animada. Meninos, peçam para elas fazer os exames e olhar a testosterona. Porque se a testosterona estiver lá no pé... pode ter disfunção hormonal. Zero apetite sexual, mais ou menos isso. Que é o que acontece no pós-gravidez, né? Muito. Que vai tudo embora, aqueles hormônios, inclusive a testosterona. Durante a gravidez acontece também muitos altos e baixos das mulheres, justamente porque o que vai reger isso aí é parte hormonal. Entendi. Né? Então os hormônios, mulher é regida por hormônio, né, geralmente. Pois é. Os homens acho que sempre. Nem tanto, mas as mulheres mais do que os homens. Então a parte hormonal vai reger muito dessas coisas. E como esses fitoterápicos muitas vezes vão agir nessa cadeia hormonal, toma muito cuidado. A mulher, a gente sempre tem que ter um pouco mais de cuidado do que com o homem. Pé atrás, na quantidade. Mas essa Yuga Turquestânica é legal, então. Ela é legal, ela é uma coisa um pouco mais, nós estamos estudando bastante, mas toma muito cuidado com o uso dela. Se vocês já viram, então... Vai devagar. Conversa com o médico. Exatamente. Obrigada, querido. Carol, você é sempre maravilhoso. Obrigado. Olha, e o mais legal é que tudo isso a gente gosta de colocar aqui no programa
para acesso de todas as pessoas. Sim. Então, muitas vezes você fala assim, poxa, mas eu até tinha visto isso, eu não sabia para que servia, perguntei para não sei quem, ninguém me contou. Por isso que a gente está aqui, Você Bonita quer que todo mundo tenha acesso a tudo isso e converse sempre com o profissional. Como eu coloquei no início, pode ser que o profissional que tenha te acompanhado não tenha estudo sobre os fitoterápicos, mas pode ser que conheça mais de nutracêuticos ou dos aminoácidos, Sim. que eu incluí na nossa conversa. E se você quiser alguém que te inclua fitoterápicos, também procure alguém especializado. O mais importante é fazer isso com responsabilidade e pensando naquilo que vai ser melhor para você. Não adianta tomar o do amigo e da amiga, porque não dá certo, gente. Certo. Essas coisas, o que é bom para você são pode ser bom pessoais. Agora, vou passar para vocês o Insta do Dr. André, que é muito legal, tem que seguir, @André_nutrólogo, @André_nutrólogo, Dr. André, que é nutrólogo e também está sempre aqui no Você Bonita com dicas muito legais. Carol, obrigada, viu? Obrigado. Beijo na sua esposa. Obrigado, até a próxima. É isso,